Eu li todo o decreto 12.341 a respeito da segurança pública, assinado por Suas Excelências o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Ministro do Estado da Justiça, Ricardo Lewandowski. Antes de entrar no decreto, que analisarei não exaustivamente, não esgotarei a análise, permitam-me primeiro a identificação de algo grave sobre posturas a respeito deste decreto. Como sempre, eu olhei vários vídeos, assisti a vários comentários, li até onde pude artigos e posicionamentos a respeito deste decreto. E, sinceramente, entre me sentir com vergonha, escandalizado e enojado, eu percebi jornalistas chamando convidados de forma pejorativa, de forma debochada e irônica para encaminhar os comentários dos seus convidados. Um deles me chama muito a atenção e que representa grande parte da mídia web e também, principalmente, da colonizada, familiar, reacionária, neoliberal, antidemocrática, detentora do pensamento neoliberal único, dominante em nosso país. E o que eu vi nesse vídeo representativo? Um jornalista que chamou dois comentaristas típicos daqueles falsos intelectuais, daqueles intelectualoides assim, sabe? Que falam tendo por detrás de si armários com muitos livros. A gente não sabe, não consegui distinguir se eram prateleiras verdadeiras ou daqueles fundos que eles fazem para teatralizar intelectualidade. Dois comentaristas desses falsos intelectuais falaram mal do decreto. E como num refrão certamente combinado entre eles e o apresentador jornalista, péssimo jornalista aliás, está aqui na internet, diz este refrão, que o governo Lula e debocharam do ministro Ricardo Lewandowski, ambos fizeram um decreto para proteger o crime organizado e desmoralizar a polícia e a segurança pública. É uma coisa impressionante. Além de falsos jornalistas, evidentemente analfabetos. Porque não leram, não mostraram em momento algum, pelo menos a honestidade de dizer, não lemos, não entendemos, temos raiva de quem entende. Não disseram nada disso. E ainda, apesar do exibicionismo dos livros, demonstraram analfabetismo com a língua portuguesa. Confundiram. Quando é alguém do povo, tá bem, eu entendo. Mas alguém que se exibe, que se mostra, que teatraliza, encena uma intelectualidade que não possui, confundir os advérbios de tempo e de lugar é descrédito. Não merecem atenção. Eu fui até o fim porque, afinal, eu preciso ouvir, ver e me impactar vergonhosamente com a posição dessa gente. Então, com referência ao comentário que foi feito no dia 20, na noite de 24, parece que é, de dezembro, para mim não significa nada isso,
Mas para eles desejaram um Feliz Natal com aquela ignorância, aquele populacho, aquele senso comum, aquela vulgaridade, Feliz Natal, próspero Ano Novo, onde nós recebemos, e aí o analfabetismo. 24 de dezembro não é onde, é quando. 2024 não é onde, é quando. E assim foram os comentários dos analfabetos, falsos intelectuais, que exibem livros que a gente não sabe se leram, puxam das bibliotecas os livros ali ao lado, para dizer, olha esse aqui, ó. Tem uns que são muito sérios, são rigorosos, são competentes, são estudiosos, que não desrespeitam o povo e a honestidade como estes. Então, o primeiro ponto é esse. A falta de credencial, a falta de verdade, a falta de respeito da mídia. Assim como passaram durante Mensalão, Petrolão, Lava Jato, esses locutorzinhos de rádios, eles totalmente analfabetos, falando mal, falando em corrupção, falando que eles não sabiam, condenando pessoas honestas, pessoas justas, sem provas e sem habilidade, sem a credencial do judiciário para isso. Estes também fazem isso diante do decreto assinado pelo presidente Lula e pelo ministro do Estado da Justiça, Ricardo Lewandowski. Porém, o decreto, que se dá evidentemente num contexto absolutamente violento, num contexto de guerra, num contexto de derramamento da verdade, extravassamento da verdade, cancelamento geral e também de ataques ao governo. Ataques ao governo Lula em especial. Ataque a tudo que venha do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, onde se encontra trabalhando o presidente Lula na sua recuperação cirúrgica, e também dos ministérios da República. Tudo que vem de lá merece essas desconsiderações desrespeitosas por parte desta gente. Porém, apesar da situação que nós vivemos, que é crítica, é muito crítica, não se sabe o que acontecerá em 2025. Mas, apesar disso, o decreto se preocupa com a polícia, sim, com a segurança da polícia, com a honra da polícia, com a dignidade da polícia, com a relevância em favor da segurança por parte da polícia, as polícias civis, militares, rodoviárias, federais e assim por diante, todas as polícias, federais, estaduais e municipais, se preocupa, sim, inclusive com a formação ética, a formação técnica, a formação filosófica, a formação política, a formação militar da polícia. Então, como que não se preocupa com a polícia? Se preocupa sim com a polícia. Se preocupa com a segurança da Força Armada em defesa dos cidadãos e das cidadãs brasileiros e brasileiras. Se preocupa sim, o documento é claro quanto a isso. Eu li todo, estudei todo. Como que não? É claro que o documento enfrenta enormes dificuldades, por isso ele tenta universalizar uma posição política estatal com relação ao problema policial, o problema de segurança. Mas é bom que se resolve isso. A polícia é a primeira preocupação do documento. Inclusive, chega a destacar que, na maioria, a polícia defende o Estado de Direito, o Estado democrático, constitucionalista. Mas há desvirtuamentos, há desvios de conduta quanto à modalização
constitucional e legal. O documento reconhece isso. A respeito do documento, segunda coisa que afirma. Ele define bastante claramente como devem se comportar os policiais. Depois eu explico por quê. Que também nas entrelinhas, no contexto de hoje, que não é de hoje, é digno de preocupação. Define. No artigo 2º, por exemplo, com a legalidade da força em segurança pública. É preciso destacar antes que o Estado, todo e qualquer Estado, é força. O Estado não deve ser frágil, não deve adular. O Estado tem força jurídica, força política, força ideológica e força militar. Não há Estado sem isso. E aqui se destaca claramente a força da segurança pública. Primeiro ponto, a legalidade. Que as polícias não ajam na ilegalidade. Que as polícias não ajam segundo as normalidades ou as normas marginais, organizativas, criminosas, mas sob a legalidade estatal, a legalidade jurídica, a legalidade constitucional. A polícia seja legalista, então marginal. Segundo ponto, que haja precaução, a polícia seja precavida, não improvise o enfrentamento dos problemas que ameaçam a segurança, e eles são muitos. Não sejam improvisados. Por isso o documento se preocupa ao longo de começo, meio e fim com a atualização, com a formação, inclusive tecnológica da polícia, para que ela seja precavida. Não é possível que policiais, soldadas policiais, né, sejam apanhados de forma surpreendente pelo crime organizado, mas seja precavida, preparada para enfrentar o crime e não improvisada. Terceiro, quanto à necessidade do uso da força. O documento é bem criterioso quanto a isso. Necessidade do uso da força. E só usar a força, só usar as armas, quando houver necessidade. E não sair atirando por aí. Não armas nas mãos de policiais criminosos, como vem acontecendo. Sim, é preciso destacar isso. Policiais que usam as armas em favor do crime organizado. Não preciso aqui mencionar os inúmeros, centenas e milhares de exemplos contra negros e negras, contra jovens negros, contra as mulheres, contra os idosos, contra qualquer um que pareça que tem cara de criminoso. Então o documento se preocupa com isso, porque afinal as polícias são os braços armados do Estado para proteger a segurança dos cidadãos e cidadãs. Chega de velório de pessoas mortas pela polícia, e são muitas, vocês sabem disso. Não adianta esses analfabetos fingidos de intelectuais dizer que não tem nada disso, que isso tudo é praticado pelo crime organizado. Não, isso é argumento da polícia miliciana. Não é argumento sério. Então, a necessidade de usar armas quando for necessário. Não atirar primeiro para perguntar depois. O documento é claro quanto a isso. Necessidade. A arma é para ser usada somente em necessidade. Não atirar em pessoa, por exemplo, nas rodovias que passam e correm. Mas como? Como a polícia atirar nas pessoas decretando pena de morte se não tem poder para isso?
Não tem recomendação para isso, não tem orientação para isso, a não ser de alguns comandantes fascistas que comandam as polícias por esse país adentro. Arma só com necessidade. Eu defendo as armas no lugar certo, nas mãos certas, para proteger os cidadãos e as cidadãs. E não para policiais marginais, criminosos, bandidos, genocidas, como vem acontecendo no Rio de Janeiro, na Bahia, Salvador principalmente, São Paulo capital, São Paulo estado. Nós sabemos disso. E aqui no estado de Goiás com o Coronel Caiado, que protege banditismo na polícia e que transfere comandantes quando eles são justos e não criminosos. Então é preciso sim, é preciso que haja essa precaução com o uso das armas somente em necessidade. A proporcionalidade da força. Policial não é ator de humor para exibir força. A força não é para ser exibida. Não é para ser mostrada. Já falamos sobre isso agora há pouco. Que haja proporcionalidade. Não atirar em cidadãos e cidadãs desarmados. Não jogar cidadãos e cidadãs para dentro de rios, por cima de braços de pontes. As armas sejam proporcionais e somente usadas quando necessário. E não de forma irresponsável e criminosa, como vem acontecendo. E não se negue isso, senhores jornalistas, falsos intelectuais, mentirosos, fake news. A responsabilização dos policiais, das policiais, quando cometerem crimes. E não escondidos, mudados de funções, levados para os escritórios, para as administrações, dos quartéis, das delegacias, mas responsabilizados. E seus chefes também devem ser responsabilizados. Isso sou eu que digo, o documento se refere a isso, mas está implícito. Responsabilizar todos os implicados, precisam ser criminalizados, sim. E em alguns casos, inclusive, lamento que não haja pena de morte no Brasil, porque há crimes hediondos por parte de policiais. Não se diga que não é verdade isso. A não discriminação. Polícia usada como racismo armado, como racismo genocida, como racismo assassino, como racismo que persegue as pessoas por causa da cor da sua pele. E o documento é claro quanto a isso também, textualmente. Não perseguir as pessoas por causa da sua cor, por causa da sua religião, por causa da sua orientação sexual, por causa do sua estrangeiridade, seja lá por que razão for. Não usar o braço armado de forma discriminatória. Então, como é que o documento não é sério? Terceiro ponto a respeito do documento, e emendando lá com os falsos intelectuais, o fato é que nós vivemos num ambiente de altíssima criminalidade por parte das forças policiais. O documento diz que o decreto reza que a maioria dos policiais se enquadram numa noção de defesa do Estado democrático e constitucional. Não sei se isso é verdade. Se não é a maioria que aderiu ao crime, arrastou as instituições inteiras para a lama tingida de sangue. Não sei. A impressão que dá por 3, 10, 15 notícias em cada noticioso de televisão destacando crime é de que todas as instituições policiais, as suas corporações inteiras, foram arrastadas para o porão da bandidagem. Então, o documento se justifica assim,
porque a violência é grande em alguns estados mais violentos do que outros, alguns municípios mais abusivos do que outros, mas de modo geral, a bandidagem está a serviço da grilagem. A bandidagem da polícia, os milicianos, a polícia, a milicianização da polícia, serviço da grilagem ilegal. A serviço do agronegócio ilegal. A serviço do racismo sob todos os aspectos ilegal. A serviço do machismo sob todos os aspectos, além da Lei Maria da Penha, dos direitos humanos, ilegal. A serviço da destruição do futuro do Brasil, ilegal. Aqui no estado de Goiás nós vivemos situação de calamidade com um governador que mente, que disse com todas as letras, quando foi instituído o governador nos seus 2 mandatos, ele disse que bandido mude de profissão ou se mude de estado. E eu disse, ironicamente, num discurso que fiz aqui por ocasião desse mês de dezembro, de comemoração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a polícia, que os bandidos mudaram de profissão, viraram policiais. É um exagero de linguagem para dizer que a polícia, a serviço deste coronel que desgoverna o estado de Goiás, serve aos propósitos da violência, os propósitos da morte, da extinção das pessoas. Uma companheira querida, uma mulher exemplar, uma combatente emocionante, presidenta da Associação de Mães pela Paz, professora Maria Ramos, me permita mencionar o seu nome, é uma mulher perseguida, porque ela reúne mulheres, todas vítimas da polícia, os seus filhos assassinados, destruídos. Uma outra amiga, que eu não mencionarei o nome aqui, porque ela foi deselegante comigo, é presidenta de uma associação de privados de liberdade, e mostra as maldades que acontecem promovidas pela polícia e pelos carcereiros nos cárceres, nas prisões. A professora Maria Ramos de Jesus descreve em muitas das nossas reuniões o que a polícia faz com a juventude aqui, inclusive matando um dos filhos dela dentro de casa. Então como é que não precisa de decreto? Essas atitudes de proteção de governantes, e alguns que defendem a seguinte tese, que não são somente os governantes que controlam a bandidagem policial, mas são os milicianos policiais que pressionam os governadores, que controlam os governadores, que os mantêm em suas mãos, inclusive com seus currículos criminosos, para chantagearem-nos a proteger o crime nessas instituições. Então, é preciso o documento, sim. E, curiosamente, houve um movimento de governadores contra o decreto. E quem foram os governadores? O governador, o coronel de Goiás, o governador de São Paulo, onde há mais crime por parte dos policiais, matando adoidadamente com o conhecimento dele, com a aprovação dele. O governador do Rio de Janeiro, o governador de Santa Catarina, o governador do Rio Grande do Sul, o governador de Minas Gerais. Justamente aqueles que protegem o crime neoliberal, o crime fascista, o crime de banimento dos direitos humanos em nosso país. Então nada é por acaso. É preciso documento, sim. E é preciso que nós, o povo brasileiro, apoiemos esse decreto. Apoiemos o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Apoiemos a atitude do presidente Lula em assinar esse decreto. Apoiemos para que ele se transforme numa PEC em 2025 e se torne lei, com todos esses valores aqui descritos. Leiam o documento inteiro, por favor,
porque esta mídia mentirosa fatia o documento, torna em pedaços e dá suas interpretações. De forma moleque, de forma desonesta, de forma desleal, de forma golpista, como sempre fazem em todas as situações contra os governos democráticos. Claro que falta uma coisa, a última coisa que eu desejo colocar como contexto, como ambiente nacional. Falta o povo proteger os seus direitos. Classe trabalhadora se encontra desmobilizada. O governo decreta sozinho. Conta com essas reações todas, com o sitiamento do Estado brasileiro, com as ameaças de todos os lados. Esse decreto se inclui nessa luta. Precisa o povo apoiar. Precisa que a nação brasileira se levante, porque isto é uma proteção nossa. Os criminosos milicianos do crime organizado e os criminosos milicianos nas polícias brasileiras querem o povo brasileiro ajoelhado, amedrontado, mais temendo a polícia do que os criminosos. E com razão. Porque esta desordem abusiva é o que impera em nosso país. Infelizmente, as estatísticas mostram, as pesquisas aprovam, comprovam isso, que o povo sente medo, a maioria do povo brasileiro tem medo da polícia. Isso não é possível, isso é inaceitável. Tem medo porque a polícia ameaça. Tem medo porque a polícia é um perigo. Tem medo porque a polícia age como milicianos armados. É preciso mudar esse estado de coisa. Esta também é uma tarefa nossa, tarefa popular. É uma tarefa nacional. Só nesta luta podemos desejar ano novo. Esses abracinhos, esses felizes ano novo, sem luta, sem a gente levantar essas questões e batalhar pela defesa do nosso país, não tem sentido nenhum. Feliz ano novo. Tchau.